Olá pessoal, saudações homeopáticas OnLuz. Que nós tenhamos uma semana muito abençoada, de muita cura, de muita libertação, de muita verdade, de muita cura, para que cada um de nós possa então, durante essa semana que se inicia, ter todas as bênçãos que cada um de nós mais precisa, né? Sempre com muita verdade, com muita consciência, com muito amor, com muita paz e assim por diante. E nesta reflexão terapêutica desta semana, gente, eu vou falar para vocês sobre a dependência emocional, a carência afetiva e como que a gente pode tratar essa patologia emocional, essa patologia de ordem psíquica também, através das terapias terapêuticas, ou melhor, das terapias integrativas que nós aqui do Instituto OnLuz trazemos para vocês, a gente disponibiliza para vocês. E a dependência emocional, gente, ela é um fator muito importante que acaba gerando muitos transtornos nos relacionamentos. Ela acaba gerando muitos fatores negativos, muita condição, muitas vezes até desumana para a pessoa que vive, que ela experiencia essa sensação, essa dependência emocional, essa carência afetiva e que vai gerar transtornos assim inimagináveis para a sua vida, né? Porque a dependência emocional, gente, ela é um fator que tem muitas origens, ela não é uma única origem, como alguns profissionais acabam trazendo, né? E essa visão que a gente tem aqui do Instituto OnLuz, ela é uma visão cósmica, ela é uma visão metafísica, ela é uma visão holística, que vai fazer com que você reflita um pouco mais sobre essa situação, caso você venha vivenciando esse tipo de experiência na sua vida, tá? Esse tipo de situação na sua vida que é extremamente limitadora também, né? Ela traz muitas limitações, ela traz muitos desafios e fazem com que a sua vida, então, ela vá tomando um rumo, muitas vezes, né, gente, de bastante sofrimento, de bastante dor. E às vezes as pessoas, elas vão acabar se relacionando com pessoas pelo lado afetivo, né? Com pessoas bastante dominadoras, bastante possessivas, né? Pessoas que vão trazer muitas complicações para a sua vida. E às vezes essa dependência emocional vai fazer com que a pessoa então busque por relacionamentos para preencher ali um vazio nela, né? Para preencher alguma coisa que está faltando ali, e ela se envolve com qualquer pessoa, tá? E é importante frisar também que a dependência emocional, ela não é só afetiva, conjugal, mas ela também pode se estender para relacionamentos familiares, né? Relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos profissionais também, né? Em que a pessoa, ela vai se tornar dependente de um supervisor, de um superior, de um colega de trabalho, de alguém que está ali fazendo parte do seu vínculo profissional também, e que a pessoa, ela olha para aquela pessoa ali que ela está se tornando dependente de uma forma em que ela vai querer fazer exatamente tudo para o outro, né? Enfim, então esses são os fatores, né? Esses são os conjuntos, melhor dizendo, em que a dependência emocional e a carência afetiva, elas também podem se fazer, tá? E qual é a origem, então, Margarete, dessa dependência emocional? De quando a pessoa, ela coloca tudo da sua vida para o outro, ela vive a sua vida para a outra pessoa, tá? A psicologia tradicional, ela vem falando, né, alertando as pessoas de que a dependência emocional, ela é gerada na infância, né, por conta dos excessos que os pais tiveram ali para com a criança, bem como da falta, né? A falta de atenção, a falta de carinho, a falta de cuidados, as negligências muitas vezes que os pais vieram causando na vida da criança, fazendo com que ela então, na fase adulta, se tornasse dependente de alguém, né? E tudo aquilo que ela teve em excesso,
ela também vai exceder nos relacionamentos e tudo aquilo que ela tem em falta, que ela teve falta, ela vai buscar preencher em relacionamentos, ok? Outro ponto importante, né, da origem da dependência emocional e da carência afetiva são as memórias do passado. Tudo aquilo que ela viveu em outras vidas, tudo aquilo que ela teve de experiências negativas, tudo aquilo que ela foi vivenciando de perdas na sua vida, ela também carrega essas memórias do passado e elas vão então se desenvolver no aqui e no agora, ok? Padrões de repetição de comportamentos, de relacionamentos familiares principalmente. Então, muitas vezes, as pessoas elas vão repetir um padrão de relacionamento em que o pai e a mãe também possuem um relacionamento de dependência ou de codependência, tá? E a pessoa ela vai repetir aquele padrão. Seja o padrão do pai e da mãe, do relacionamento de como é o pai e a mãe, seja o relacionamento dos outros familiares, da ancestralidade, né? Seja o relacionamento dos avós, dos tios e assim por diante, tá? Então ela tende a repetir porque aquilo faz parte da memória genética dela. E situações também de traumas, de abandonos que a pessoa teve, seja na sua infância, na sua adolescência, seja de vidas passadas. Então todos esses traumas que a pessoa carrega, ela tende a viver situações aqui de dependência emocional ou de carência afetiva, ok? Então esses são alguns dos fatores da origem do porquê que a pessoa tem esse padrão de dependência emocional ou de carência afetiva, certo, gente? E quais os sintomas, Margarete? O que acontece com a pessoa que ela tem uma carência emocional, que ela tem uma dependência afetiva? Pois bem, existem alguns pontos importantes que são observados e que você também pode fazer essa observação se você apresenta alguns desses fatores. E se você apresenta, é importante buscar algum tipo de ajuda para poder se tratar dessas situações que são muito desafiadoras, trazem muito sofrimento, seja ele num relacionamento conjugal, afetivo, tá? Ou seja ele também num relacionamento familiar, em que muitas vezes ocorre ali uma dependência extrema de um familiar e outro, para que você viva dependente daquela pessoa, né? Para que você esteja ali vivendo para todo aquele relacionamento e esquecendo muitas vezes de você. Então esse é um dos sintomas, gente, em que você esquece de você, você esquece de viver a sua vida, você esquece de fazer coisas para você, de ter um amor próprio muitas vezes, né? E você vive em função de uma outra pessoa. Você coloca aquela pessoa, seja aquele relacionamento conjugal, seja aquele relacionamento familiar, em que você coloca a pessoa no pedestal e vangloria e glorifica e faz endeusa a pessoa, né? E isso faz com que você está manifestando então um dos sintomas da dependência emocional. Outro ponto, gente, é que você, né, ou a pessoa que tem a dependência emocional e a carência afetiva, ela tem a incapacidade de tomar decisões. Ela depende da outra pessoa para decidir por ela aquilo que ela precisa fazer, tá? Necessidade de aprovação do outro. Então, ela sempre vai criar um projeto, por exemplo, no ambiente profissional, e ela não consegue ser proativa ali, ela não consegue ir para frente porque ela precisa do aval de alguém, ela precisa da aprovação de alguém para seguir adiante. No relacionamento conjugal ou familiar é a mesma coisa, ela vai precisar sempre pedir a aprovação de alguém, se ela pode comprar alguma coisa, se ela pode investir em alguma coisa, qual é a roupa que ela tem que usar, né, qual é o alimento que ela precisa fazer, tudo para agradar as demais pessoas. Se não está agradando, ela não faz, né? Ela precisa ser aprovada em todas as suas atitudes.
Outro ponto bastante importante é que ela vai começar a manifestar um ciúme e uma possessão excessiva dentro daquele relacionamento. Ela não vai querer muitas vezes viver outra forma de vida a não ser aquilo que ela está vivendo naquele relacionamento. Ela vai se anulando para o mundo e ela vai ficar uma pessoa extremamente possessiva, controladora, dominadora naquele relacionamento, tá? Seja familiar, seja conjugal e muitas vezes até profissional, né? Em que ela muitas vezes vai fazer com que tudo o que ela está vivenciando seja a sua prioridade, que esse é um outro fator importante, um outro sintoma da dependência emocional. Então ela vai priorizar excessivamente aquele relacionamento, ela vai excluir todas as pessoas do convívio de antes e vai passar a viver exclusivamente e prioritariamente naquele relacionamento, tá? Outro fator importante que acaba gerando a dependência emocional, que é um dos sintomas, né, gente, é o medo de ficar sozinho, tá? Ou o medo de ser abandonado. Então, muitas vezes a pessoa, ela se presta a viver um relacionamento afetivo, conjugal e familiar, com medo de ficar sozinho, com medo de não ter outras oportunidades na sua vida. E isso faz com que ela fique extremamente apegada àquela condição, porque ela vangloria bastante, né? Toda aquela condição que ela vivencia de experiências na família, tá? Ou no relacionamento, e ela vai ter um medo de não conseguir repetir algum relacionamento sadio, algum relacionamento saudável, porque ela está tão acostumada com algumas situações naquele relacionamento tóxico, muitas vezes que ela está vivendo, e ela fica com medo de perder aquilo, porque ela está tantas vezes, há tanto tempo ali, presa naquela condição, presa naquela situação, que ela tem medo de ficar sozinha, que ela tem medo de reconstruir a sua vida, que ela tem medo de ser abandonada por conta das memórias que ela acaba carregando, tá? Então, os medos de ficar sozinho, os medos de ser abandonado, fazem com que a pessoa ela vivencie situações de relacionamentos bastante tensos, bastante desafiadores e vai atrair outras condições bem mais complicadas para a sua vida, gerando inclusive algumas patologias, não é? E outro ponto importante aqui, gente, que eu preciso apresentar para vocês, é um sintoma em que a pessoa ela tem uma dificuldade de estabelecer limites nos seus relacionamentos. Então, ela sempre vai fazer o que o outro está pedindo, o que o outro está mandando, o que o outro quer que seja feito. E ela se anula, ela se esquece. Ela vai fazendo tudo aquilo que o outro realmente precisa que seja feito para o bem do outro, na grande maioria das vezes. E aí a pessoa ela não consegue fazer o bem para si mesma, certo? Então esses são alguns dos sintomas da dependência emocional, da carência afetiva que a pessoa ela acaba desenvolvendo por conta de todos aqueles pontinhos que eu trouxe no início aqui dessa reflexão terapêutica da semana, para que você possa ir identificando se você tem esses padrões, se você tem esses sintomas e buscar um tratamento adequado, tá? E qual seria o tratamento, Margarete? Como que eu posso tratar a dependência emocional? Como que eu posso tratar a carência afetiva e poder me liberar disso tudo, né? Poder ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida que a minha alma está desejando, né, gente? Por quê? Porque nós somos seres espirituais aqui vivendo uma experiência humana e a gente foi se aprisionando, né, a diversos fatores, a diversas situações aqui e a gente acabou se tornando dependente emocional também por conta desses fatores, tá? Então, uma das formas de tratamento que nós temos aqui no Instituto ONLUS é através da homeopatia terapêutica integrativa, tá? E em conjunto com a homeopatia terapêutica integrativa, a gente tem a aplicação do Reiki ONLUS, em que, trabalhando em conjunto, né, a gente vai identificar
todos esses fatores emocionais, os fatores espirituais, os fatores físicos, tudo aquilo que a pessoa ela vem apresentando nesse momento, todos os sintomas que ela manifesta quando ela está na presença daquele companheiro, companheira, né, cônjuge, enfim, daquele familiar, como que ela vai se sentindo em relação a tudo isso, quais os sintomas físicos que ela também vai apresentando, se ela sente uma incapacidade muito grande de tomar decisões, se ela manifesta sintomas físicos, né, como taquicardia, dores de cabeça, a questão da respiração também, que muitas vezes fica ofegante, ou sente falta de ar, enfim, são muitos os sintomas físicos e emocionais, além dos que eu trouxe aqui para vocês, que na homeopatia terapêutica integrativa é feita toda essa avaliação, toda essa análise dos sintomas que a pessoa está trazendo, e eu também explico, gente, a origem de tudo isso. Eu faço com que a pessoa trabalhe em conjunto comigo para poder expandir ainda mais a consciência dela, para que ela se avalie profundamente, para que ela se observe profundamente e veja qual é o nível de dependência que ela está vivenciando naquele momento, tá? Porque quanto mais a pessoa ela vai se observando, quanto mais ela vai identificando esses fatores de dependência emocional, de dependência afetiva, enfim, mais ela vai se dando conta de que ela precisa dar um passo maior para a sua liberação de tudo aquilo que gera esse desconforto, essa dependência, esse sofrimento na vida dela, certo? Então, quanto mais ela fizer essa observação, mais ela vai se perceber que ela precisa de uma ajuda, que ela precisa liberar esses sentimentos, essa dependência, e dessa forma ter uma vida mais equilibrada, mais saudável em todos os fatores. Certo, gente? Pois bem, se você percebeu que tem alguns desses sintomas aqui, se você percebe que você tem alguma dificuldade no relacionamento que você está vivendo, busque uma ajuda, busque alguém que possa contribuir com você para poder ir liberando toda essa situação, tá? Toda essa dependência, toda essa carência, tudo aquilo que fez com que você se envolvesse com as pessoas e com os familiares que você faz parte hoje, né? Desse grupo kármico familiar. E quanto mais você for buscando compreender, né, todos esses motivos, a origem de tudo isso, mais você vai conseguindo se liberar e fazendo o tratamento então com a homeopatia terapêutica integrativa, com o Reiki On Luz, buscando também outras técnicas terapêuticas que inclusive nós temos aqui também no Instituto On Luz, que é a socioterapia, que é a astrologia, que são florais também, vai ajudar você a liberar tudo isso, né? A ajustar tudo isso na sua vida para ter muito mais equilíbrio, muito mais harmonia, muito mais paz interior e amor próprio. Certo, gente? Agradeço a cada um de vocês e se você ficou interessado, entre em contato aqui e agende a sua avaliação homeopática para que eu possa te ajudar a se libertar e a curar de toda essa dependência emocional e carência afetiva para ter uma vida ainda mais saudável. Certo? Gratidão a todos e quem se ama se cura. Tchau, gente!